Bíblia e Teologia com Eduardo Oliveira. Esse é o nosso canal e eu peço o seu apoio, uma parceria para ajudar o nosso canal, curtindo os vídeos, comentando, se inscrevendo no canal, compartilhando nossos vídeos, nos ajude a propagar. O objetivo aqui é falar de Bíblia, de teologia, de estudos bíblicos, de assuntos teológicos, né? E dentre os muitos objetivos que tenho pensado a respeito desse canal, está o objetivo de trazer aqui algumas dinâmicas. E eu gostaria que você participasse, interagisse, né? A dinâmica de hoje é o seguinte: eu trago 10 perguntas bíblicas para que você possa responder aqui nos próprios comentários, certo? Então eu vou fazer 10 perguntas, você pode responder com um comentário só. Eu vou fazendo a pergunta, você coloca o número 1, responde a primeira pergunta, eu vou fazendo a pergunta e você vai dar Enter, responde a segunda, vai colocando o número de acordo com a pergunta que eu fizer, né? Então, o objetivo é você procurar responder as 10 para ver quantas respostas corretas você consegue, né? Sem consultar a Bíblia, sem consultar amigos, sem consultar a internet, procure responder, né, sem consulta, para ver como é que está seu conhecimento bíblico o objetivo é que você seja estimulado a procurar aprender mais, procurar estudar mais, meditar mais na palavra de Deus. Então a primeira pergunta é: quais foram os dois personagens bíblicos que saíram do Egito e que adentraram a terra prometida? A primeira pergunta é essa, para você colocar nos comentários quem foram esses dois personagens bíblicos. Segundo, quando Judas morre, conforme entendemos pelo contexto da Bíblia Sagrada, ele precisou ser substituído porque ele morreu sem comunhão com Deus, né? Então, existe uma explicação mais vasta, mas não é objetivo aqui nesse momento. Mas a pergunta é: quem foi o substituto de Judas como apóstolo, né? Terceira pergunta, você vai respondendo aí, interagindo. Depois a gente vai fazer uma análise e eu vou procurar trazer aqui no próximo vídeo as respostas e alguns comentários a esse respeito, quando a gente for trazer a próxima dinâmica dentro desse quadro, né, de perguntas bíblicas. Terceira pergunta para você responder aí: conforme o registro bíblico, quantas cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo, né? Quantos dos livros da Bíblia foram escritos por Paulo, né? Ele escreveu, né, foi o autor de maior quantidade de livros da Bíblia, que são também chamados de carta. E aí a pergunta é: quantos foram? E a pergunta de número 4, vá respondendo: quantos livros compõem a Bíblia Sagrada, né? Ou seja, a Bíblia é composta de quantos livros? Você vai respondendo essa pergunta de número 4. Pergunta de número 5, para você estar participando e interagindo: quais são os 4 evangelhos, ou os livros da Bíblia que são chamados de evangelhos? Essa é a pergunta 5. Pergunta de número 6. Quem foi o primeiro rei de Israel? Vá respondendo, procure acertar o máximo aí. Pergunta de número 7. Como é chamado o conjunto dos 6 primeiros livros da Bíblia? Como é chamado o conjunto dos 6 primeiros livros da Bíblia, né? Ou seja, os 5 primeiros, não 6, os 5 primeiros livros da Bíblia, como é que eles são chamados, denominados, né? Pergunta de número 8. Qual é o último livro da Bíblia? Qual o último livro ali? A Bíblia é organizada por assunto, conforme o que é a organização tradicional, da Bíblia tradicional, da maioria das Bíblias. Hoje tem Bíblia em ordem cronológica, que acaba que o último livro é o mesmo em ambas. Então, qual é o último livro na ordem lá, da sua Bíblia lá, qual é o último livro? Quem foi o precursor de Jesus? Aquele que veio para anunciar Jesus, para falar a respeito de Jesus, antes de Jesus, que veio ali anunciar Cristo, né? E para finalizar, a pergunta de número 10, quantos capítulos tem na Bíblia Sagrada? Essas são as 10 perguntas. Essa é uma dinâmica que visa ser participativa. Você responde as 10 perguntas e a gente vai estar aqui interagindo, né? O objetivo aqui é de aprendermos juntos e isso nos estimular a aprender mais a Bíblia Sagrada, ler mais a Bíblia Sagrada. Esse é o canal Bíblia e Teologia com Eduardo Oliveira. Eu agradeço a sua atenção, a participação, peço o seu apoio. Se inscreva no canal, ative as notificações, curta os vídeos, comente, participe, dê dicas, sugestões
e compartilhe em suas mídias sociais, em seus status. Nos ajude neste canal Bíblia e Teologia com Eduardo Oliveira. Muito obrigado, fique na paz do Senhor.